Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos felizes porque até aqui Deus tem nos dado vitórias, tem nos abençoado grandiosamente. Deus tem nos abençoado grandemente. Amém? É a misericórdia do Senhor que nos sustenta. Mais uma vez estamos com vocês e vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite de segunda-feira, dia 10 de janeiro. O tema dessa noite que nós vamos meditar na palavra do Senhor é o seguinte: Jesus não tinha nada, sendo dono de tudo. Jesus não tinha nada, sendo ele dono de tudo. Amém? Vamos transcorrer algumas passagens bíblicas para nós tirarmos a nossa conclusão. Amém? Vamos começar lendo aqui em São Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 7. São Lucas 2 e versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E Maria deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, Jesus não tinha um lugar para que ele nascesse. Não tinha lugar na estalagem, lá em Belém. E Jesus nasceu em uma manjedoura. E ali Jesus nasceu entre os animais, naquela manjedoura. O que tinha ali? Com certeza, ovelhas. Ovelhas. Vamos para uma outra experiência. Jesus não tinha barco. Não tinha nenhum barco. E ele precisava pregar. Ele precisava ministrar a palavra para a multidão. São Lucas capítulo 5. Versículo 1 a seguir, a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ele, Jesus. E viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando Jesus num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. Jesus pediu um barco emprestado. Jesus não tinha barco para ele ministrar a palavra para a multidão. Sendo ele dono do universo, não tinha um barco. Não tinha uma maternidade para ele nascer. Nasceu na manjedoura. Precisava pregar o evangelho para a multidão, trazer uma palavra ali, uma mensagem. Emprestou um barco de Pedro, pegou um barco emprestado. E ali ministrou a palavra para aquela multidão. Vamos para outra experiência. Jesus não tinha casa para morar. Não. Quando Jesus ele morava com os pais, ele tinha casa para morar. Assim que ele iniciou o seu ministério, ele foi expulso de Nazaré. Aí ele ficou sem lugar para morar. E ele ficava dormindo na casa de uma pessoa, de outra pessoa. E inclusive na casa de Zaqueu ele dormiu. Quem não queria ter Jesus para dormir na casa dele? Quem? Quantas vezes que Jesus
que Jesus dormiu na casa de Lázaro, de Maria, Marta. Você queria hospedar Jesus ao menos uma noite em sua casa? Queria? Maravilha, né? Maravilha. Mas você pode hospedar ele no seu coração. No seu coração. Amém? Não só hospedar uma noite, mas ele estar dentro, morando em seu coração. Basta você abrir a porta do seu coração. Está lá em Apocalipse. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos para outra experiência. Jesus não tinha dinheiro para pagar o tributo. Jesus estava sem dinheiro. Dono do ouro e da prata. Todo o ouro, toda a prata e todo o universo é dele. E ele não tinha dinheiro para pagar o tributo. Vamos observar aqui? Mateus, capítulo de número 17, versículo 24 até o 27. Jesus paga tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os dracmas e disseram: o vosso mestre não paga os dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? E quem cobram os reis da terra os tributos ou imposto? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então livre estão os filhos. Mas para que os não escandalizais, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, ou seja, uma moeda. Toma-o e dá por mim e por ti. Eu acho importante essa passagem, meus amados, é que Jesus, ele não pediu, poderia, como nós fazemos, né? Pedro, será que João não tem algum dinheirinho para emprestar para nós? Emprestar para nós pagar lá o tributo? Será que Tiago não tem? Pedro, será que sua sogra não tem algum dinheiro da aposentadoria dela? Será? É o normal. Todos nós, quando estamos apertados, recorremos aos mais chegados, aos parentes, amigos, irmãos. Mas Jesus usou outra tática. Ele disse: vai lá no mar. Pedro, pescando de anzol. Pedro era pescador que pescava com rede. Não tinha experiência com anzol. Jesus disse: Pedro, lança a rede lá e pega um peixe. Jesus disse: vai com anzol. Pedro, vai com anzol, lança o anzol e tira o primeiro peixe. Pedro lá com alguém, eu creio que alguém passou ali: Pedro, você está pescando de anzol aqui no mar? Você está aqui no mar pescando de anzol? Aqui na praia? Todo mundo tomando banho aqui na praia, esse barulhão de gente aqui, os peixes se espantam e correm. E vai para o alto mar. Na praia, todo mundo banhando ali. E Pedro lá com o anzol dele pescando. De repente veio um peixinho lá e Pedro tirou. O peixinho estava com uma moeda na boca. Estava atrapalhando o peixinho até alimentar. Aquela moeda estava presa na boca dele. E Pedro tirou a moeda, com certeza jogou o peixinho de volta no mar e levou a moeda e pagou. Mestre, está aqui a moeda, já fui lá, paguei o tributo. Jesus, ele faz coisas que a gente nem dá nem para entender. É cada coisa que Jesus faz, que fez, né? Está fazendo ainda. Jesus faz, opera milagre ainda. Aqui nós vemos que Jesus, ele tinha que entrar em Jerusalém. E para cumprir a profecia, uma profecia que tinha sido dita a respeito dele, ele tinha que entrar montado em um animal. Então ele determinou
determinou que, amém? Aí Jesus determinou que o discípulo fosse até uma aldeia, em frente ali, Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, a aldeia de Betfagé. E disse-lhe: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho. Marcos capítulo 11, versículo 2. O qual ainda ninguém montou, nem homem algum montou. Soltai ele e trazei-me. E se alguém vos disser: por que fazer isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer por aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta da aldeia, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns que ali estavam lhe disseram: que fazer isso, soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhes como Jesus tinha mandado, e deixaram ir. Jesus não tinha um jumentinho, sendo ele dono de todo o universo. Ele não tinha um jumentinho para entrar montado em Jerusalém, para cumprir a profecia do profeta que tinha dito: eis que o Messias entrará montado em um jumentinho em Jerusalém. Vamos lá? Jesus não tinha alimento para a multidão. Aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 6. Mateus 14, versículo 6. Perdão, Mateus capítulo 14, versículo 16. Diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-vos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traz-me aqui. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva sobre o campo, tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu ao discípulo, e o discípulo deu à multidão. E comeram deles todos, e saciaram, levantando-se dos pedaços, e sobejaram 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Amados, tem coisas que acontecem que nós não conseguimos explicar. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, versículo 16, aconteceu a primeira multiplicação de pães, no capítulo 14. No capítulo 15, aconteceu a segunda multiplicação de pães. Mas olha só, me chamou muita atenção quando eu vi esse texto, a segunda multiplicação de pães. Olha só o que os discípulos disseram. Vamos para o texto? Mateus 15, versículo 32. E Jesus, chamando seu discípulo, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. 3 dias ouvindo Jesus pregar. Você ficaria 3 dias ouvindo Jesus pregar sem alimentar?
ficaria. Ou no primeiro dia você já ia falar, mestre, nós estamos com fome, nós queremos encher a barriga, mestre, está aí. A multidão estava calada e não estava reclamando. Não estava reclamando, amados. A multidão não estava reclamando. Estavam em jejum 3 dias. E eles nem perceberam. É que na presença do Mestre, Ele é o pão da vida. A palavra dele estava alimentando a multidão. A palavra do Mestre estava alimentando a multidão. Espiritualmente, eles fisicamente não estavam sentindo fome. E os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam no deserto tantos pães para alimentar essa multidão? No capítulo 15, no capítulo 14, Jesus tinha multiplicado 2 pães e 5 peixes. Quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres, alimentaram e sobraram 12 cestos de pedaço. De repente, no capítulo da frente, eles esqueceram que Jesus tinha multiplicado 2 peixes e 5 pães. Aí eles disseram bem assim, de onde? De onde? De onde? Versículo 33. Nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe, quantos pães tendes? E eles disseram, 7. E uns peixinhos aí, uns peixinhos. Não falaram nem a quantidade de peixinhos. 7 pães e uns peixinhos. Não fala quem é que trouxe aqueles pães lá. Então mandou Jesus que se assentasse no chão. Mas por que sentar no chão? Comer sentado? E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos que comeram e se saciaram, levantaram dos que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. 7 cestos. Ora, o que tinham comido era quase 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Quase 4.000 homens. A primeira multiplicação, quase 5.000 homens. A segunda, quase 4.000 homens. Jesus, ele é tremendo. Vamos para mais uma experiência. São Lucas, capítulo de número 22, versículo 7. Versículo 7 até o versículo 13. São Lucas 22, versículo 7 ao 13. Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Jesus a Pedro e a João, dizendo, ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram, onde queres que nos preparemos? E Jesus lhe disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família, da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Jesus pediu emprestado, alugado. Ele nem pagou nada, ele pediu ali que alguém cedesse um espaço para ele. Ali tinha um lugar, ali tinha um cenáculo ali, mobiliado. Onde está o aposento em que ele comer a Páscoa do meu discípulo?
Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Tinha lá um cenáculo mobiliado para o mestre comer a Páscoa com seus discípulos. Jesus, dono do universo, mais uma vez, precisando de que alguém cedesse para ele um espaço, dono de todo o universo, precisando de um espaço para ele celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ei, Jesus, ele veio com muita humildade, ele habita entre os humildes. Jesus não está preocupado com igrejas bonitas, nem modernas, mas no Odemar, novamente, esse mesmo tema, Jesus está preocupado com corações humildes, crentes humildes, igreja humilde. Faça um teste. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. É no meio dos humildes que ele habita. Não adianta eu querer ser muito luxuoso, muito bonito, por fora, como sepulcro caiado, com meu coração cheio de osso seco, de mágoa, de rancor, de soberba, arrogância, prepotência, você querer melhor que os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Melhor é ele é o melhor, ele é o melhor. São todos iguais. Todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Você pode ter teologia, escatologia, 10 faculdades, formado em doutorado, você é igualzinho o irmão analfabeto. Aquele irmão analfabeto que não sabe nem ler, lê tudo errado. É igual ele, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma, somos todos iguais. Grande é só ele que é grande, amém? Vamos para a última experiência do mestre. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Derramou até a sua última gota de sangue. O Cristo, homem, morreu. Mas o Deus que estava nele não morreu, desceu às profundezas para pregar para os espíritos em prisão, tirar os cativos do cativeiro, tomar do diabo a chave da morte e do inferno. Enquanto o corpo de Jesus, homem, estava ali, nas mãos de José de Arimateia. E José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. São Marcos capítulo 15. São Marcos capítulo 15. São Marcos capítulo 15, versículo 44 a seguir. E Pilatos se maravilhou de que já estava morto. E chamando o centurião, perguntou se já havia muito tempo que tinha morrido. Há muito tempo que tinha morrido. E tendo certificado pelo centurião que fazia muito tempo que Jesus tinha morrido, deu o corpo a José de Arimateia, o qual comprara um lençol fino e, tirando o corpo de Jesus da cruz, o envolveu nele. E o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Jesus, ele foi sepultado em um sepulcro que nem dele não era. A maior preocupação, amados, do ser humano é ter um plano funerário para quando ele partir desse mundo, os parentes não se preocuparem. O funerário vai, pega o corpo, leva até o cemitério e ali sepulta. Então as pessoas, a maioria tem esse plano. Jesus não tinha.
Então o corpo de Jesus ficou lá, aí alguém se encarregou, José de Arimateia. Enrolou um lençol o corpo do mestre e levou e colocou em um túmulo cavado na rocha. Aqui não fala, mas aquele túmulo era dele. Era de José de Arimateia. Era dele aquele túmulo. E ali foi sepultado Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ninguém nunca mais foi sepultado naquele túmulo. Não foi? Hoje é ponto turístico em Israel, o túmulo de Jesus. Ninguém sabe se é o mesmo local onde Jesus foi sepultado. O túmulo que Jesus tomou emprestado por poucas horas. Quando ele ressuscitou, ficou vazio. Está até hoje vazio. Ele está na glória, ao lado do Pai, glorificado. Tudo isso que nós vemos aqui é dele. Ele é dono de tudo. Toda a terra e toda a sua plenitude. Amém? Tudo é dele. Salmos de número 24. Vamos observar? Do Senhor é a terra. De quem é a terra? Do Senhor. E a sua plenitude. Tudo é dele. O mundo e aqueles que nele habitam. Nós também somos propriedade do Mestre, de Jesus. Porque ele fundou a terra sobre os mares e firmou ela sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. A vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Ficamos por aqui. Que a graça do Senhor alcance a cada um de vocês. Espero que nós fomos bem claros em toda esta mensagem, os textos em que nós observamos que Jesus, ele não tinha nada, não tinha pão para alimentar a multidão, ele não tinha onde reclinar sua cabeça, os pássaros, diz ele, que tinha seus ninhos, a raposa os seus covis, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele disse para aquele jovem que queria seguir ele. E o rapaz voltou para trás porque seguia uma pessoa que não tem onde morar, porque ele tinha sido expulso da casa dele, da sua cidade, Nazaré. Então Jesus, que não tinha nada, mas era dono de tudo. Não tinha dinheiro para pagar o tributo, não tinha pão para alimentar a multidão, não tinha um túmulo para ser sepultado, não tinha um jumentinho para entrar montado numa cidade, e nem tampouco tinha um cenáculo para comer a Páscoa com seus discípulos. Sendo ele dono de tudo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.